Estamos no nosso último dia da campanha Mulheres no Altar, segunda edição. Estamos aqui com um trabalho muito abençoado por Deus. Durante esta semana toda, nós estivemos desde segunda-feira falando cada dia sobre uma mulher, uma personagem da Bíblia. E hoje nós vamos estar falando sobre mais uma para fechar com chave de ouro essa semana abençoada. Mas antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, nos dê esse apoio. Você também pode deixar o seu like, você pode também deixar os seus comentários aqui embaixo e orar por nós, orar por este trabalho, abençoando com as suas orações, tá certo? Então, vamos lá proceder com a leitura. E a personagem da Bíblia hoje que nós iremos estar estudando sobre ela é Lídia. A história de Lídia está relatada aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos 14 e 15, que diz da seguinte maneira: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Lídia era uma mulher muito bem sucedida nos negócios. O seu ramo eram as vendas. Ela comercializava artigos tingidos de púrpura, uma tinta bastante valorizada extraída de moluscos, e era conhecida como a cor do rei. Uma pequeníssima porção de púrpura era algo assim muito dispendioso, de formas que Lídia se tornou uma mulher muito rica e influente. Lídia era natural da cidade que tinha o seu nome também, Lídia, cidade de Lídia, que pertencia à região da Tiatira. E naquele momento ela estava morando na cidade de Filipos. E aconteceu que Paulo e Silas chegaram também na cidade de Filipos com a intenção única que era dele, a evangelização. E se dirigiram para onde tinham muitas pessoas, à beira do rio, que era naquele momento, naqueles dias, o local designado pelo Império Romano para que os judeus se retirassem para ali para adorar a Deus. E ali várias mulheres estavam reunidas fazendo as suas orações, e no meio delas estava Lídia, que era uma mulher temente a Deus. E naquele momento que Paulo e Silas chegaram ali para falar do Evangelho, dizer que Jesus era o Cristo, talvez muitas pessoas, muitas mulheres que estavam ali por perto nem dessem muita atenção para o que Paulo pregava. Mas Lídia não. Ela absorvia cada palavra da mensagem de Paulo, de formas que o Evangelho de Jesus penetrou no coração daquela mulher e ela veio a aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então ela e toda a sua casa creram no Evangelho que Paulo pregava, e assim todos eles também aceitaram a Jesus e foram batizados. E ela serviu a Deus, serviu aos homens de Deus com seus próprios bens, porque ela entendeu que ser crente era serviço, servir ao Senhor era serviço, e serviço era uma adoração a Deus. Podemos aqui aprender muitas coisas com ela. Por exemplo, aqui eu aprendo que ela foi uma mulher que não permitiu que os seus muitos compromissos lhe impedissem de estar na presença do Senhor. Ela já era temente a Deus antes de conhecer Paulo e Silas. Só faltava crer no Evangelho de Cristo. E isso aconteceu, porque diz a palavra que o Senhor lhe abriu o entendimento. E para que ela recebesse essa bênção que é servir a Deus e aceitar o Filho de Deus, Jesus, como Senhor da nossa vida, ela precisou deixar de lado um pouco as suas negociações. Talvez naquela hora, naquele momento, ela talvez
tenha deixado de lado alguma negociação importante, algum fechamento de agenda importante, mas ela preferiu estar na presença do Senhor, lá no local designado para orar. E essa atitude de Lídia me mostra o quão ela tinha uma intimidade com Deus. E que a vida com Deus, a intimidade com Deus que ela tinha, era maior do que qualquer negócio lucrativo que ela viesse a realizar. Pessoas de uma boa situação financeira, que pessoas de uma influência na sociedade, também podem sim ter uma vida de comunhão com Deus, desde que os seus bens materiais não possam tomar o lugar de Deus na sua vida. Não adianta ser obcecada pelo trabalho, ser obcecada em ganhar dinheiro e não ter uma vida de relacionamento com Deus. Porque assim como Deus dá, Deus também tira. Quantos e quantos cristãos, mulheres e homens têm permitido que os seus muitos afazeres, as suas muitas obrigações, a sua agenda lotada tenha afastado essa pessoa de Deus, tenha afastado essa pessoa da igreja e assim estão como mortos espirituais. Aqui eu aprendo outra coisa com Lídia, que ela fez publicamente a sua confissão de fé. No versículo 15 diz que ela e toda a sua casa foram batizados. O batismo é um sinal público da identificação da pessoa e Jesus com a sua igreja. Lídia acreditava em Deus, mas não conhecia ainda o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi apresentado a ela ali na beira daquele rio através do apóstolo Paulo. E quando aceitamos não somente a Deus, mas o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, da nossa vida, o batismo indica a vontade de ser obediente a Deus e a sua palavra até o final dos nossos dias. Lídia, mesmo com a sua posição na sociedade, ela foi humilde o bastante para se submeter ao batismo. E é disso que Deus gosta, de pessoas que tenham o coração humilde e que aceitem passar pelos processos por Ele determinado para todos aqueles que querem seguir a Ele. O terceiro e último ponto que eu vejo, que eu aprendo aqui com Lídia, é que ela era uma mulher generosa. Ainda no versículo 15 deste mesmo capítulo, ela está pedindo a Paulo e Silas para que se hospedem na sua casa. Ela insistiu com eles. Não sei por que nesse momento ela teve que insistir. Talvez Paulo e Silas, quando chegaram diante da mansão em que ela morava, talvez tivessem ficado um pouco tímidos, um pouco ali receosos, mas ela insistiu com eles. Eles aceitaram serem hospedados por ela e com certeza ela se sentiu muito contente, muito honrada de ter os servos do Senhor ali debaixo do seu teto e deve ter dado a eles as melhores acomodações da sua casa. Deve ter dado ordem aos seus criados para que pudessem fazer a melhor refeição, os melhores quitutes para servir os servos do Senhor. Porque eles eram representantes de Deus na terra, na casa dela naquele momento. Pelo serviço, adoramos a Deus e adoramos a Deus pelo serviço. Então, é possível sim trabalhar com nos nossos afazeres, nos nossos serviços seculares e ao mesmo tempo adorar a Deus, separar aquele momento de estar na casa do Senhor, separar aquele momento de estar na presença do Senhor. Um não interfere no outro, desde que sejamos sábias para administrar as 24 horas que o Senhor coloca à nossa disposição. E que é sim necessário passar pelo batismo para que todos possam ver quem é o Senhor da nossa vida. E que ao receber os servos e as servas do Senhor
no nosso lar, na nossa casa, estamos sendo bênção, estamos sendo canal de bênção para estas pessoas que estão representando Deus, porque estão a serviço do Senhor. Isso prova que estamos os honrando os servos de Deus, da mesma forma que Jesus faria conosco se estivesse no nosso lugar. Vamos orar? Pai querido, a Tua palavra é fiel, ela é verdadeira. E neste momento eu sei que muitas pessoas foram tocadas pela Tua palavra, que é como espada cortante. Pai querido, que Tu possas, Senhor, levantar mais e mais homens e mulheres na Tua obra, independente de classe social. Senhor, Tu não olhas para, muitas das vezes, o que temos. Tu olha para o nosso coração, para a nossa disponibilidade. Tu vês o que está aqui dentro em oculto. E isso, Senhor, é precioso para Ti. Que possamos ser como era Lídia, uma mulher temente a Ti. Por mais que tivesse os seus negócios, por mais que tivesse a sua agenda lotada, ela sempre separava um momento para estar na Tua presença. Que nós possamos também seguir esse exemplo e não deixarmos que os muitos afazeres do dia a dia tomem o momento em que devemos estar na Tua presença falando contigo. Senhor, muito obrigada por esta semana em que Tu estivesse falando conosco através das mulheres da Bíblia que nós estudamos aqui. Que possamos ser cada dia melhores, que possamos nos aprofundar mais na Tua palavra, para que possamos ser vasos, instrumentos de honra na Tua casa e nas Tuas mãos. Continua conosco, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.